Olá pessoal dos oitavos anos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e a gente vai continuar estudando à distância, tá bom? Não vamos parar não vamos deixar o barco afundar. Olha só, nós falamos na primeira parte do bimestre, né? A gente falou bastante sobre a Revolução Inglesa, entendemos um pouquinho sobre a Revolução Gloriosa, Puritana. Depois a gente continuou falando de liberalismo, né? O que foi o liberalismo, como é que ele aconteceu. E aí a gente continua agora falando um pouquinho sobre Revolução Industrial. E a gente vai falar sobre a primeira Revolução Industrial. Ah, professor, por que primeira? Tem segunda e terceira? É que na verdade a Revolução Industrial ela é um processo, né? Ela não é um fato, um único acontecimento. Ela é um processo e aí a gente acaba dividindo esse processo em algumas etapas. A primeira fase da Revolução Industrial, que é o que a gente vai falar hoje. Depois, nos próximos bimestres, a gente fala das segundas etapas, ok? Das outras fases. A primeira fase da Revolução Industrial, vocês têm isso muito bem lá na apostila de vocês, a gente tem lá no módulo 3 da nossa apostila. Ela se chama Novos modos de produzir a Revolução Industrial, lá na página 33. A primeira fase da Revolução Industrial ela acontece em 1760, né, em meados do século XVIII. É a partir daí que a gente começa então com a Revolução Industrial. Né? E quando a gente pensa em revolução, nós estamos falando de quê? Né? Primeira questão vamos pensar um pouquinho sobre a palavra revolução. Quando a gente fala da palavra revolução, nós estamos falando de grandes transformações, né, de grandes mudanças, mudanças que aconteceram numa sociedade, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Por isso que a gente chama de revolução, né? Porque são momentos com muitas transformações em vários aspectos da história, em vários aspectos da nossa sociedade. No caso da Revolução Industrial, o começo dela se dá na Inglaterra. A Inglaterra é digamos, o berço da Revolução Industrial. E por que a Inglaterra acaba sendo esse berço? Vamos pensar um pouquinho. Né? A gente já estudou bastante sobre a Inglaterra aí no começo do bimestre. A Inglaterra tinha, primeiro, acúmulo de capital. Né? A Inglaterra tinha din-din guardado. A Inglaterra estava fazendo. O que acontecia na Inglaterra? A formação das cidades, dos burgos, né? O êxodo rural, as pessoas saindo do campo, indo morar nas cidades. A gente tem na Inglaterra rotas comerciais, né? A Inglaterra foi pioneira em construir rotas comerciais. Por quê? Porque a Inglaterra tinha frotas marítimas, né? Tinha frotas de navio, né, de navios. Então ela é pioneira em rotas comerciais. A Inglaterra tinha uma coisa muito importante para a Revolução Industrial, que era carvão. Professor, por que carvão? Porque o carvão gerava energia. É isso mesmo. O fogo do carvão, o vapor do carvão fazia o motor da indústria funcionar. Era a energia daquela época, né? Então tinha carvão, reservas de carvão e de ferro também, que foi uma matéria-prima importante para esse começo da Revolução Industrial. Por isso que a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, né? Por isso que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial. Uma outra coisa importante da gente lembrar. Professor, Revolução Industrial, vamos lá, ela é um sistema, é um modo de produzir as coisas industrialmente. Ah, mas como é que era antes? Antes não era produzido pela indústria? Não, a gente já falou sobre isso algumas vezes, hein? Ó, nós tínhamos a produção artesanal, né? Era o próprio homem, as mulheres que faziam os seus produtos, costurava a sua roupa, fazia a sua própria comida, a sua própria vestimenta, o seu sapato. Era de produção artesanal, cada um produzia aquilo que precisava usar. Um pouquinho mais para frente, né, quando a gente tem o queda da Idade Média, quando a gente passa pelo Renascimento, o começo da modernidade, a gente tem o desenvolvimento da manufatura, né? As pessoas têm lá suas ferramentas para produzir, mas para produzir de modo industrial mesmo, isso só vai acontecer a partir do meados do século XVIII, quando a gente substitui a força do homem e da mulher pela força da máquina, pela força a vapor. O vapor é a primeira energia para movimentar a máquina daquele tempo.
né? E aí a gente tem a produção em grande quantidade de objetos, né? Então agora eu não fabrico mais um objeto para mim, eu tenho uma indústria, uma fábrica que fabrica várias vezes aquele objeto. Então não é mais a minha camiseta, mas são várias camisetas iguais. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai produzir? O trabalhador, que vai operar a máquina. E quem é que vai comercializar isso? O dono da indústria, o dono da máquina. Então, o que acontece com essa sociedade? Ela começa a se organizar de uma forma diferente. Nós vamos ter novas classes sociais. O burguês, que é o proprietário da indústria, o dono do comércio, e uma nova classe social que vai ser o proletário, é o trabalhador que vai receber um salário para trabalhar naquela indústria, para operar aquela máquina. Percebe, gente, que a Revolução Industrial ela vai resultar em uma nova organização da sociedade. Novas classes sociais vão surgindo. A classe dos proprietários e a classe dos trabalhadores industriais. E aí uma série de consequências. Por exemplo, nós temos consequências fortes dos trabalhadores que precisam se dedicar muitas horas de trabalho, né, 16 horas, 12 horas. Inicialmente é utilizado também o trabalho de muitos homens, de muitas mulheres e muitas crianças, porque eles acabam sendo mais baratos. Né? A gente não vai ter leis trabalhistas nesse começo, né? A gente tem a falta das leis trabalhistas, então sem direito de férias, sem direito de 13º, sem direito de horários bem definidos, de saúde, transporte, nada disso que a gente tem hoje existia nesse momento. E aí isso vai gerar alguns conflitos e vai gerar a construção de uma miséria para os trabalhadores muito grande, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante, tá bom? Então, inicialmente, o que eu queria introduzir com vocês hoje é primeira revolução industrial. A gente introduz a máquina na produção dos artefatos que a gente usa no dia a dia, né? E essa produção ela é uma produção acelerada, de grande quantidade, e a gente reorganiza a sociedade com novas classes sociais, uma nova forma de organização da nossa sociedade, tá bom? Quero que vocês deem uma olhada na nossa apostila, módulo 3, tá lá a partir da página 22. A gente tem ali alguns textos que esclarecem, inclusive ali um gráfico que explica um pouquinho, uma ilustração, né, como é que funcionava a máquina a vapor logo no início, né? E aí tem algumas questões na página 23 e na página 24 para a gente fazer, tá? É uma coisa bem simples, são questões simples e depois a gente corrige junto esse material, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, beijos para todo mundo, a gente se vê em breve. Até mais, gente, tchau!